Hello, hello! Eu me chamo Hugo Leonardo, sou formado em Matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, sou professor de Matemática e Física e sou estudante de Licenciatura em Computação lá na Rural também, beleza? Vamos embora para mais um vídeo, dessa vez falando um pouquinho sobre Teorema do Confronto. Simbora! Para começar a falar sobre o Teorema do Confronto, a gente precisa saber o que danado ele vai dizer, né não? Então vamos lá. O que diz o Teorema do Confronto? O Teorema do Confronto fala o seguinte: sejam três funções f, g e h, certo? Funções, né? Tal que f de x seja menor ou igual que g de x, menor ou igual que h de x, para todo x diferente de a. Como assim? Ó, seja a função f de x vai ser menor que a função g de x para todos os números, menos o número que a gente está estudando. Além disso, essa g de x vai ser menor ou igual que outra função, que é h de x, para qualquer número que a gente, diferente do que a gente esteja estudando. Ou seja, f vai ser a função de baixo, h vai ser a função de cima e g vai ser a função do meio, certo? Então, se o limite quando x tende a da função de baixo vai ser igual ao mesmo que a função de cima, eles vão imprensar a função do meio para fazer que para tornar o limite dela existente e, além disso, fazer que o limite dela seja igual ao das duas de cima. Ficou legal? Vamos ver com imagem, devagarzinho. Então, três funções. H, que é a função maior de todas, que vai ser a função verde. O azul vai ser a da função do meio. E a f de x vai ser a nossa função vermelha, que é a função de baixo. Massa. Então, pensa aí comigo. O limite da função de cima, quando x tende a zero nesse caso, vai existir e vai ser zero. O limite da função de baixo vai existir, quando x tende a zero, vai existir e vai ser zero. Então, como a função de cima é maior ou igual que ela para todos os números, a função de baixo vai ser maior ou igual que ela para todos os números, ela vai imprensar a função do meio para tornar que o limite dela exista também. Quando imprensar, vai fazer que o limite da função do meio seja igual às das duas de cima, que imprensaram ela, certo? Então vamos lá. Esse teorema também é chamado de teorema do sanduíche. A função f vai ser o pão de cima, a função f vai ser a função h vai ser o pão de cima, a f vai ser o pão de baixo e a g vai ser o recheio que vai ser imprensado pelas duas funções, certo? Mas caso tenha ficado alguma dúvida, vamos fazer com um exemplo, certo? Ele vai utilizar o teorema do confronto para calcular as funções x vezes o cosseno de 1 sobre x, quando o limite tende a zero, o x tende a zero, e 2 menos o cosseno de x sobre x mais 3, quando x tende a infinito, certo? Observação: caso você queira estudar os limites laterais, vai ser do mesmo jeitinho que essa aqui, certo? A única diferença é que vai ter um menusinho, zero menos. Pronto. Então, massa. Então, vamos lá. Vamos começar com a letra A. A gente vai utilizar o limite quando x tende a zero, de x vezes o cosseno de 1 sobre x. E como é que a gente começa a fazer isso? Pensa aí. Nesse pedacinho, quem é a função que vai ser limitada por o número em cima e o número embaixo? Ah, o cosseno. O cosseno, o valor máximo do cosseno vai ser 1 e o valor mínimo do cosseno vai ser menos 1. Ou seja, o cosseno vai ser menos 1, vai ser menor ou igual que o cosseno de 1 sobre x, menor ou igual que 1 para qualquer x que você imaginar. Nesse caso, x tende a zero, certo? Então, massa. Então, muriçoca. Beleza. Então a gente já organizou aqui, já achou uma limitação para ela. Agora, vamos comparar. Dessa função que a gente tem, menos 1 menor ou igual que o cosseno de 1 sobre x, menor ou igual que 1, vamos comparar. Falta o que para de cima? Ah, falta o x. Então multiplica tudo por x. X vezes menos 1 vai ser menos x. X vezes o cosseno, x vezes o cosseno. E x vezes 1 vai ser x. Então a gente tem que menos x menor ou igual que o x vezes o cosseno de 1 sobre x, menor ou igual que x. Massa, massa, massa. E falta o quê? Falta aplicar o limite. Então vamos aplicar o limite. Aplicando o limite nos termos, então, a gente tem que o limite quando x tende a zero de menos x vai ser menor ou igual que o limite de 1, né? Enfim, o limite, né? Massa. Então, e a gente vai estudar os limites das bordas agora. Então, ó, o limite das bordas vai ser igual a zero. Ou seja, a gente imprensou a nossa função. Então, o valor mínimo dela vai ser zero e o valor máximo dela vai ser zero. Então, a gente imprensou ela e pelo teorema do confronto, ou teorema do sanduíche, certo?
a gente vai fazer aqui o limite quando x tende a zero de x vezes o cosseno de 1 sobre x vai ser igual a zero. Massa? Filé. Próximo. Limite quando x tende a infinito de 2 menos o cosseno de x dividido por x mais 3. A gente vai fazer a mesma coisinha. Qual é a função que a gente vai estudar? O cosseno vai ser limitado. Então, massa. Só que lá em cima na função não está cosseno, está menos cosseno. Então a gente vai multiplicar por menos 1. Só que quando a gente multiplicar por menos 1, vai inverter tudo. Mas é 1 e menos 1. Invertendo vai ficar a mesma coisa. Então, menos 1 menor ou igual que o menos cosseno de x menor ou igual que 1. Olhou para lá? Tá faltando o quê? Tá faltando 2. Então vai somar 2 em todos os termos. 2 menos 1 menor ou igual que 2 menos o cosseno de x menor ou igual que 2 mais 1. Ou seja, 1 menor ou igual que 2 menos o cosseno de x menor ou igual que 3. Beleza? Olhou lá para cima, tá faltando o quê? Tá faltando dividir por x mais 3. Então dividamos. Tá certo. Então, ó, 1 dividido por x mais 3 menor ou igual que 2 menos o cosseno de x dividido por x mais 3 menor... Eita. Enfim, né? Certo. E agora faz o quê? A gente aplica o limite quando x tende a infinito. Então ficou o limite quando x tende a infinito. Disso tudinho. Menor ou igual. Enfim, não vou falar não, né? Bom, danou-se. Certo. Então, vamos estudar os limites das bordas agora. Quando aqui é o limite quando x tende a infinito de 1 sobre x mais 3. Pensa comigo. Se a gente substituísse x pelo infinito, infinito é um número tão grande que a gente não tem como quantificar. Então, o número 1 dividido por um número grandíssimo, antes disso, o número grande somado a 3 vai continuar um número enorme. 1 dividido por esse número enorme vai tender a zero. A mesma coisa para o outro limite, certo? Ou seja, as bordas, ou os pães, vão fazer que o limite dele vai tender a zero. Ou seja, pelo teorema do confronto, ou teorema do sanduíche, a gente vai ter que o limite, quando x tende a infinito, de 2 menos o cosseno de x dividido por x mais 3, vai ser igual a zero. E essa era a ideia do vídeo de hoje, certo? Não é inscrito no canal, se inscreva. Gostou daquele joinha, eita, joinha não, né? Aquela curtida, certo? Comenta o que achou desse vídeo. Tem alguma dúvida sobre o assunto? Comenta também. Compartilha, mostre para os seus amigos que estão cursando a mesma disciplina que você. E é isso. Cheiro, cheiro. Bye, bye.